Felizmente, não fiz muitas vezes maus negócios, mas há sempre coisas que correm mal, mas esses nunca me esqueço. Esqueço-me mais facilmente dos bons negócios, que foram mais, felizmente, mas dos maus nunca me esqueço e servem sempre como exemplo para não cometer o mesmo erro. Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Pontos para Solar. O meu nome é André Ferreira e hoje estamos aqui com Jorge Pereira, administrador da Joper Tomix Ribatejo. A Joper faz equipamentos agrícolas, vamos deixar aqui isto que o Dr. Jorge explique isto em maior detalhe, e é uma empresa que já vai na terceira, consigo, e quarta... Terceira geração, mas já está a quarta geração a trabalhar lá. Trabalhar na empresa. E se calhar começávamos por explicar o que é que a Joper faz. Certo. Portanto, a Joper foi fundada em 1941 pelo meu avô, depois seguiu-se o meu pai e eu represento a terceira geração, embora a quarta geração já esteja presente na empresa através da minha filha e do meu genro. A Joper, portanto, iniciou-se com o fabrico de carroças e fabricação de enxadas. No início da década de 60, o meu pai acompanhou o início da mecanização agrícola em Portugal. Houve uma evolução da empresa, construíram-se a primeira oficina própria, depois uma fábrica com 8 mil metros quadrados, deu-se os primeiros passos na exportação na década de 80, deu-se um grande salto na mecanização, até com os apoios comunitários do famoso PEDIP, do engenheiro Mira Amaral, e em 1997 a Joper adquire 75% do capital da Tomix, empresa líder no fabrico de pulverizadores agrícolas em Portugal. Em 2013, portanto, adquiriu 100% do capital da metalúrgica Medaventese, Ribatejo, que é uma fábrica de alfaias agrícolas, portanto, para alargar o seu leque de produtos. Portanto, somos o grupo ou o fabricante português que se apresenta no mercado com o maior leque de produtos de equipamentos agrícolas. Estou a ver que existe então também uma grande cultura de modernização, ou seja, ao longo deste tempo foi adquirindo equipamentos, foi adquirindo novas empresas. Sim, adquirir novas empresas acaba por serem empresas com um historial idêntico ao da Joper, portanto com uma evolução familiar que passava de geração em geração, simplesmente por razões várias, sendo a principal que os antigos donos não tinham sucessores e acabaram por tomar uma decisão de vender e, portanto, como nós importávamos alguns produtos, no caso da Tomix foi um alargamento natural, porque equipamentos agrícolas, alfaias agrícolas é uma coisa, e pulverizadores é outra. Quanto às charruas, na Ribatejo, nós importávamos esse produto e, naturalmente, foi muito importante para nós comprar essa empresa porque passámos a fabricá-los. Eu queria falar disto um bocadinho mais tarde, mas já me está aqui a dar a dica da sucessão. Como é que foi a sucessão do seu pai para si? Olha, portanto, o meu pai, eu sou filho único e desde sempre em casa eu ouvia falar na Joper e desde muito pequeno eu tenho uma fotografia, eu com 3 anos na Feira de Santarém. Naturalmente eu acompanhava o meu pai às feiras, ia para a oficina, depois para a fábrica e todos os bocadinhos que eu tinha, enquanto às vezes enquanto andava a estudar em Lisboa e estudava à noite, de dia ia para a Joper, mas o meu pai nunca me deixou pertencer aos quadros da empresa sem que terminasse o curso. Dizia sempre que primeiro tinha que ter o curso e só depois é quem ingressava na empresa. Portanto, nunca me passou pela cabeça não ir para a Joper. Sempre tive uma tendência, não para a engenharia, mas, portanto, para a área da economia e gestão. E a Joper, eu galvanizei-me com a Joper, porque em casa a Joper, portanto, era falada diariamente, a toda a hora, não é? E essa sucessão foi planeada? Ou seja, sendo da parte do seu pai, houve aqui com algum tempo e alguma previdência? Eu acho que nunca passou para a cabeça nem do meu pai nem da minha eu não ir para a Joper, porque o meu amor e a minha galvanização com a empresa era de tal ordem que nunca passou. Há aqui um facto que é importante referir. O meu pai portanto, era um homem com visão, era um visionário e achava que eu deveria, embora eu conhecesse a empresa, eu ia para as feiras, eu atendia aos clientes, eu participava, eu ajudava, o meu pai ia para as reuniões das associações empresariais, mas o meu pai achava que quando eu terminasse o curso devia ir ou para uma outra empresa ou até para o IAPMEI. Para o IAPMEI porquê? Para ter
um conhecimento geral do tecido industrial português. Eu não concordei e disse que quanto mais tempo eu estiver fora, é tempo que eu estou a perder. Enfim, depende do ponto de vista, o copo meio cheio, meio vazio, mas acabei por ir logo para a empresa e não estou nada arrependido. E correu muito bem, embora o fiz. Antes de irmos a essa parte do tecido empresarial português em geral, vamos continuar aqui um bocadinho na parte da sucessão. Agora tem lá a sua filha e o meu genro. E o seu genro. Que não são irmãos, são cunhados. É importante que se diga, porque eu entendo que de uma filha minha é arquiteta e nunca quis saber, portanto, da empresa, é arquiteta. Sim. E é assim que deve ser. Nós devemos deixar que as pessoas tenham as suas vocações e se realizem. O meu genro, portanto, tirou portanto, a minha área de formação, portanto, que é gestão. Curiosamente, mas isso por graça, tem o meu apelido, é Pereira, mas isso aconteceu. E eu disse-lhe a ele que quando acabasse o curso, naturalmente lhe dei a oportunidade que me deram a mim. E ele, quando acabou o curso, fui a segunda pessoa a saber, ele disse-me que acabei o curso, foi uma segunda-feira, e eu disse, pronto, quando é que queres entrar? Ele disse, amanhã não, porque tenho tratado uns assuntos, e quarta-feira, e estava na Joper. Não entrou como general, naturalmente, também não entrou como soldado raso, portanto, e teve a possibilidade de uma oportunidade que de facto a agarrou. A minha filha é diferente, portanto, a minha outra filha, cunhada dele, estava indecisa entre a área de economia e a área de saúde, foi para a área de saúde, mas depois acabou por, na área de saúde, não estar concretizado e disse, pai, eu gostava de ir para a Joper. Porque, entretanto, só passando um bocadinho atrás, a minha mulher nunca deixou influenciar as minhas filhas, tal qual o meu pai me influenciou a mim. E eu acedi, achei que fiz bem. E a minha filha acabou por, pai, eu não estou, portanto, realizado e quero ir para... Sim, senhora, tu vais, mas primeiro tens de tirar um curso de pós-graduação, porque tens que ir para uma empresa e perceber o que é uma empresa, porque não podes ir como sendo a filha do dono. Tu tens que ir e tens que, eu dou-te a oportunidade, mas tu tens que subir. Naturalmente que também correu muito bem, hoje é administradora de uma série de empresas, já foi há uns anos, tem uma garra enorme, uma motivação, e estou convicto, ou por outro tenho quase a certeza não poderei ter, não, como é óbvio, mas estou convicto que um dia, aliás pouco a pouco estão-me a substituir, já têm cargos, portanto já são administradores, que um dia ela e o cunhado, se derem bem, eu acho que se dão, pelo menos hoje dão-se muito bem, que têm um futuro promissor, portanto, à sua frente. E pensa que esta preparação académica e esta vontade são os únicos ingredientes necessários, ou da sua parte teve que haver alguma, voltando um bocado atrás, na pergunta que lhe fiz originalmente, alguma preparação de já os saber encaminhar, saber que caminho é que eles deveriam tomar dentro da Joper? Vamos ver, eu penso que, portanto, naturalmente que hoje tem que haver hoje o mundo é diferente daquele que era no tempo do meu pai. O meu pai tinha a 4ª classe, portanto, e aprendeu à custa dele, teve uma enorme maturidade aos 16 anos, naquela altura as pessoas tinham uma maturidade diferente do que têm hoje. Naturalmente que hoje não passa para a cabeça de ninguém uma pessoa ter um cargo de chefia sem ter, portanto, uma formação académica. Portanto, isso é importante. Não quer dizer, eu tinha um professor que dizia que o exame final de um curso de gestão faz-se na própria empresa. E é mesmo, é isso que... mas as pessoas têm que, pelo menos, perceber e conhecer a cultura da empresa. Agora, eles... o meu genro já tinha algumas luzes do que era a Joper e do que era o grupo, com a formação, naturalmente que teve uma formação académica, o que é que permite? Permite aprender as coisas mais rapidamente. Claro. Eu costumo dizer, e desculpem o termo, um curso nem nenhuma vacina contra a estupidez, mas quem tem um curso tem uma vantagem relativamente a quem não tem curso, porque dá-lhe a possibilidade e a capacidade de aprender as coisas mais rapidamente. Os termos são familiares. E agora, quanto à minha filha, embora não tivesse na altura um grande conhecimento, porque a mãe me estava sempre a contrariar nesse sentido, mas acabou depois por sentir que a empresa era o ADN da família, fazia parte da família. E, portanto, e hoje tem de facto um empenho, os dois têm um empenho, e hoje,
ao contrário, eu com o meu pai, eu tinha uma química muito grande, nós fazíamos viagens de automóvel, como é óbvio, e falávamos de um tema. Passado uma hora, um de nós abordava novamente o tema, mas sem referir nada, o outro apanhava a conversa. Portanto, havia uma química muito grande. E, naturalmente, que durante os almoços, durante os jantares, tinha que ser a minha mãe a impor o respeito, porque a gente só falava da Joper. Hoje é o contrário. Hoje sou eles a falar da Joper e da Tomix e sou eu que digo, já chega, vamos falar um bocadinho de outras coisas. Portanto, eles, de facto, apanharam aquele amor que eu fui cultivando ao longo da minha juventude, mas que, enfim, lhes consegui passar esses valores, embora mais tarde do que me fizeram a mim. Há bocado falámos que a Joper adquiriu outras empresas por falta de sucessão. Ou seja, essas empresas provavelmente... Exatamente. Você sente que é algo que se está a passar muito hoje em dia no tecido empresarial Olha, português? eu acho que quer uma família, quer a outra, portanto, da Tomix, quer da Ribatejo, fizeram bastante bem. Eu penso que há 3 hipóteses, portanto, numa sucessão familiar, ou numa sucessão para uma outra geração. Portanto, a primeira, naturalmente, é ter sucessores, mas ter sucessores motivados, com capacidade e com competência e com motivação. Portanto, se as pessoas não tiverem motivação, portanto, é um caso de perdido, é um fiasco. Portanto, se houver uma continuidade, muito bem, passa para uma outra geração. Não havendo sucessores, ou não havendo sucessores que estejam interessados em seguir a área da gestão, podem ser médicos, advogados, Sim. Podem enverdar por outra carreira e devem fazê-lo. Há 2 hipóteses. Ou contratar um gestor externo e o capital ficar, portanto, na esfera familiar, é uma hipótese, ou então vender. E foi o que esses empresários fizeram. Mas vender enquanto a pessoa que gera a empresa for viva. Porque se não for nessa geração, se passar para a outra geração, o que é que acontece? As pessoas desentendem-se, as pessoas não percebem o negócio, não entendem o negócio, a empresa começa a definhar e depois é vendida ao desbarato. Portanto, 3 hipóteses que eu aconselho a qualquer pessoa que tenha uma empresa e que queira passar para outra geração, ou se não tiver sucessores, que faça uma destas 2 hipóteses que eu referi. Sendo que isso é algo específico aqui ao setor agrícola, vou explicar melhor. Isto foram 3 empresas, naturalmente, a sua área de negócio eu conheço melhor, etc., e que sofreram com este desfecho de venderem a empresa. A minha pergunta vem no sentido, existem outros players agrícolas em Portugal? Certo. Você sente que a sucessão será um problema para eles? Ou esta questão da sucessão é um problema em geral, pode ser empresarial português? Ou foi algo muito específico que se passou com estas 3 Não, eu empresas? penso que é um problema em geral. É um problema que abrange não só as empresas do setor agrícola, mas qualquer empresa familiar. Portanto, qualquer empresa familiar acaba por geração após geração se deparar com este obstáculo. E é preciso capacidade e as pessoas perceberem o risco que correm e a oportunidade que podem vir a ter e eventualmente vender, não vender, portanto contratar um gestor externo, depende. Em cada caso não é igual, mas acaba por resumidamente assentar nestas 3 premissas. Quando é que sente, na qualidade de administrador, e você levou a empresa por si durante muito tempo, quando é que acha que é o momento em que se tem que começar a preocupar sobre estas coisas? Olha, eu comecei-me a preocupar, eu nunca me preocupei com isto, por outro lado, porque quando o meu genro, que foi o primeiro a entrar na empresa, foi antes da minha filha, o meu pai ainda estava no ativo, já a sair, portanto eu já, embora não fosse o presidente da empresa, mas já acabava por exercer essas funções, eu comecei-me a perceber de que tinha uma sucessão com o meu genro, na altura não com a minha filha. Depois, quando o meu genro entrou, portanto, eu vi que a motivação e a capacidade dele que estava assegurada à próxima geração. Quando a minha filha, portanto, entrou, de 1 ano e meio mais tarde, reforçou essa ideia e descansei. Mas as pessoas, portanto, percebem-se, se não tiverem filhos, portanto, eu penso que eu, se não tivesse filhos,
Naturalmente, hoje, com 62 anos, estaria já a pensar o que é que haveria de fazer. Nunca deixava que este problema viesse a ser resolvido por filhos meus que não estivessem dentro da empresa. E falando agora de alguns pontos críticos durante o seu percurso e da transição com o seu pai, etc. Falou aqui em vários pontos: a modernização, a aquisição de equipamentos. Quais acha que foram os pontos críticos na história da Joper? Olha, primeiro o meu avô fundou a empresa em 1941, em plena Segunda Guerra Mundial. Embora Portugal não tenha participado diretamente na guerra, mas foram tempos difíceis, como é sabido. Depois temos o início. O meu pai costumava dizer que a Joper nasceu de um zero, mas não era um zero redondo, era um zero bicudo. Passou muitas dificuldades para crescer, incutiu-me sempre a mim uma coisa que é muito importante, que é o respeito pelo dinheiro, portanto, subiu a pulso até construir a primeira fábrica. Quando eu entrei na empresa, entrei em 1984, e entrei num período extremamente difícil, numa crise onde Portugal estava intervencionado pelo FMI. Portanto, entrei num período, desculpa o termo, de vacas magras. E foi bom porque senti novamente a responsabilidade do que era. Foi muito mais benéfico para mim entrar nesse período do que entrar num período bombástico, quando a economia estivesse a crescer, né? Entrei num período onde a inflação era 28%, onde as taxas de juros ultrapassavam, era de cerca de 30%. Portanto, entrei em um período muito difícil, mas que me deu, de facto, um traquejo, que me deu a perceber que quando a empresa, portanto, passámos essa crise, e depois com a entrada na Comunidade Europeia, portanto, lembrei-me, e nunca me esqueço, dos maus momentos. Felizmente, não fiz muitas vezes maus negócios, mas há sempre coisas que correm mal, sim. Mas esses nunca me esqueço. Esqueço-me mais facilmente dos bons negócios, que foram mais, felizmente, mas dos maus nunca me esqueço e servem sempre como exemplo para não cometer o mesmo erro. Que erros é que poderão ser estes? Ou seja, que cautela é que se pode dar do que é que poderá ser um mau negócio? Olha, o mau negócio, eu vou-lhe dizer um que nunca mais me esqueço. Eu, em 2008, quando houve a crise do subprime, houve em abril, maio, uma escalada nas taxas de juros e nos preços das matérias-primas, tal qual estamos a passar agora. E eu, na altura, comprei, não me recordo agora, mas 600 ou 700 toneladas de chapa em maio. Portanto, em julho paguei-as, em agosto fomos para férias e em setembro começámos a trabalhar e sem que tenha mexido num quilo de chapa, a chapa desceu a pique. E eu olhei, pensei para mim mesmo e assim, aqui está o que é a deflação. Porque eu, quando estava a estudar, nos anos 80, onde a inflação era de 28% e 30%, que explicavam-me o que era a deflação e era para todos os meus colegas e para mim difícil perceber o que era a deflação. Sim, claro. Nós vivíamos num ambiente inflacionista bastante elevado. E eu percebi o que é a deflação, que é muito mais complicada do que é a inflação. A inflação, nós vendemos o produto e depois repomos 80% do estoque que tínhamos. A deflação é perdemos dinheiro antes de tocar num quilo de chapa, que foi o meu caso. Sim. E, portanto, esse tipo de negócios são negócios complicados e que nos ficam sempre na memória. Naturalmente que desengane-se aquele que nunca fez um mau negócio. Claro que o mau negócio pode ter maior ou menor repercussão, maior ou menor dimensão, mas esses são de facto exemplos que nunca devemos esquecer e ao longo da vida, portanto, por todos passamos por circunstâncias dessas. Ligando com este tema do mau negócio, há bocado disse uma coisa muito interessante que foi o respeito por dinheiro. Ou seja, o que é o respeito pelo dinheiro no ponto de vista do empresário, do ponto de vista de alguém que chama empresa? O respeito pelo dinheiro portanto, eu costumo dizer que tenho pouco dinheiro para comprar coisas que não prestam e, portanto, gosto de comprar equipamento de primeira qualidade, gosto de comprar uma frota de caminhões de primeira qualidade, mas isso considero um investimento. O gastar é tudo o que se gasta para além do necessário. Eu lembro perfeitamente quando eu tinha os meus 18 anos e naturalmente tinha uma mesada e o meu pai dava-me, por exemplo, 500 escudos e diz: Jorge, só gastas se for estritamente necessário. E eu sempre tive esse respeito pelo dinheiro. Infelizmente,
portanto, colegas meus que não tiveram essa educação e as repercussões negativas vieram depois. Portanto, o respeito pelo dinheiro é, de facto, dizer que o dinheiro custa a ganhar e, portanto, para se gastar, gasta-se num instante se nós não tivermos, de facto, esse dito respeito. É verdade. A nível da modernização, sente que Portugal está a ficar para trás ou estamos num bom ritmo, ligando com os equipamentos? Não, eu penso que naturalmente no pós-25 de Abril Portugal era um país atrasado, mesmo em termos industriais, havia meia dúzia de empresas e grandes monopólios que de facto tinham nível europeu e até nível mundial, mas a grande maioria das empresas, portanto, tinham um índice de mecanização muito inferior à média europeia. Com a entrada da Comunidade Europeia e com os apoios, a indústria portuguesa deu um salto bastante grande, um salto qualitativo muito importante, e ao longo dos últimos anos tem vindo, e mesmo verifica-se pelas feiras e depois pela globalização, o conhecimento de antes para conhecer uma máquina, não tínhamos que ir a uma feira ao estrangeiro, hoje já nem isso é necessário. Quanto mais mecanizados estão as empresas, é mais fácil vir a Aveiro ou Porto ou Lisboa ver alguém, um industrial que tenha uma máquina idêntica. Portanto, tudo isso é um motor para a mecanização na indústria e noutros setores. E acho que Portugal vai no bom caminho e tem evoluído tecnicamente na mecanização, e as indústrias são hoje bem diferentes do que eram há 20 anos atrás. Hoje, como sabemos, é fácil estar um técnico trabalhar à distância, é fácil trabalharmos. Antigamente tínhamos uma das coisas que metia medo ao industrial era comprar, quando se iniciou a compra, as primeiras unidades de compra de equipamentos numéricos. Quando havia uma avaria, tinha que vir um técnico da Alemanha, tinha que vir um técnico. Hoje, à distância, remotamente, faz a assistência de uma máquina, vocês sabem isso. Sim. E têm essa experiência. Portanto, tudo mudou. E isso são portas abertas e são para incentivos e motivação para a industrialização. Claro que não temos um índice de mecanização da Alemanha ou da França ou da Itália, nem sequer temos a imagem que eles têm, mas acho que temos, dentro da comunidade europeia, estamos bem posicionados e penso que estamos na média. E no setor agrícola em específico? Sente que o setor agrícola português, como é que se posiciona? Bom, portanto, em Portugal nós somos, como grupo, somos a segunda empresa em termos de dimensão, em termos de faturação, portanto, no mercado agrícola, de fabricação de equipamentos agrícolas. Temos uma posição entre os 10 primeiros na Península Ibérica. Naturalmente que existem grandes empresas europeias e até mundiais. Portanto, eu costumo dizer que há várias divisões. Na primeira divisão são as grandes empresas que têm 1.000 ou 1.500 pessoas e que são grandes empresas que têm fábricas em várias partes do mundo e que vendem para todo o mundo. Depois temos a segunda divisão, que é a divisão onde nós estamos inseridos, que temos uma presença dominante, uma presença muito importante no mercado nacional, mas que vendemos, portanto, exportamos para diversos países do mundo. E depois temos uma terceira divisão, que são naturalmente as empresas que se focam no mercado nacional e que são empresas, portanto, regionais. Portanto, há, para resumir, portanto, um grupo de empresas que são as grandes empresas, portanto, que estão num patamar superior, e nós estamos num patamar intermédio, mas que já temos em Portugal e na Península Ibérica, portanto, que são mercados naturalmente muito importantes, uma posição muito importante, bem como nos palopos. E sente que a exportação poderá ser um caminho para o crescimento já exporta, como é óbvio, mas um investimento superior na exportação pode ser um caminho para o crescimento da Joper ou do setor agrícola português em geral, ou será o valor acrescentado e desenvolver outro tipo de equipamentos? Como é que vê isto? As duas coisas estão relacionadas. Se nós, portanto, nos focarmos somente, o que não fazemos, no mercado africano, naturalmente que o desenvolvimento de novos produtos é pouco importante, não tem uma premissa não tem tanto peso, tem mais peso a redução de custo e fazer equipamento simples. Portanto, o equipamento que vendemos para a África não é igual ao equipamento que vendemos para a França.
Sim. Agora, portanto, a redução de custos e a adaptação a esses mercados é muito importante. Naturalmente que a investigação e desenvolvimento e a criação de novos produtos e ajustarmos a cada mercado, porque os equipamentos que vendemos para a França, por vezes, não são iguais aos equipamentos que vendemos para a Espanha. Quem não se adapta, quem não desenvolva, não tem futuro, morre. E esse desenvolvimento, sendo que vem do mercado, o que é que queres dizer com isto? Sente pressão dos seus clientes para desenvolver outro tipo de equipamentos ou é algo que você já antecipa como poderá ser o caminho? É um conjunto, portanto, isso é uma necessidade. Portanto, Sim. hoje quem não tenha, portanto, nós alocamos uma porcentagem do nosso orçamento, do nosso fundo de vendas, portanto, à investigação e desenvolvimento. Eu próprio estive numa demonstração a semana passada, na passada sexta-feira, que é, portanto, a demonstrar um equipamento Isobus, o que é um trator e um pulverizador, neste caso um pulverizador Tomix, e o trator tem, portanto, um software que permite mapear, através do GPS, uma vinha ou um pomar e que permite dizer que eu quero, nesta carreira ou em metade da carreira, nestas cepas, ter um determinado débito na pulverização, com uma determinada pressão, fluxo de ar, o sistema Isobus acaba por passar essa informação para o pulverizador, naturalmente recebe essa informação, trata e transmite e acaba por passar essa informação ao funcionamento da máquina. Isto é, nós vamos numa carreira e nesta carreira ele está com um débito X e com fluxo de ar de Y, na carreira seguinte, porque eu introduzi novos dados, já tem valores diferentes. Se eu para de pulverizar, isto quer dizer que o senhor ou eu podíamos ser tratoristas. Naturalmente tem que haver alguém na retaguarda que faça todo esse trabalho de programação. Mas, portanto, isto é motivado pela necessidade dos nossos clientes, tem consequências muito importantes, quer, portanto, nos custos. Um agricultor que tenha 2, 3 ou 4 tratoristas, basta ter ele no escritório dele, consegue, através do telemóvel, programar e controlar, e depois basta ter um tratorista com a menor especialização do que se não tiver esse sistema. Por outro lado também, isto tem consequências a nível do consumo de água, dos produtos químicos, da aplicação de produtos químicos, portanto uma componente muitíssimo importante em termos ambientais, e no caso do tratorista, voltando atrás, na mão de obra cada vez mais é difícil obter mão de obra e muito menos mão de obra especializada. Sente que isso é algo que já tem vindo a acontecer ou se acentuou com a pandemia? Não. Isto é um processo que vem antes da pandemia. Aliás, a Tomix e a Joper estão a colaborar com centros colaborativos. Portanto, a Tomix é sócia do Colab, que é um centro em Torres Vedras, que estão a desenvolver máquinas de vanguarda em conjunto com universidades, projetos. Há um deles que é um projeto internacional em conjunto com outros países e que assenta muito, portanto, nessas vertentes, em duas vertentes principalmente, na área ambiental e na área, portanto, da mão de obra. No caso da robotização, já existem alguns casos, mas ainda não estão, portanto, industrializados e ainda não são comercializados a preços competitivos, mas dentro de pouco tempo o agricultor está em casa e o robô vai pulverizar ou vai, portanto, fazer a tranquilha entre as árvores de uma forma totalmente robotizada. Portanto, isto no fundo está-se a passar na agricultura o mesmo que se passou na indústria. Portanto, há 20 anos, eu comprei o meu primeiro robô há 25 anos, portanto, há Motofil, ou há 20 anos, portanto, e na altura, portanto, o primeiro é sempre um desafio enorme, não é? Mas depois, hoje, portanto, é normal. E na agricultura vai-se passar isso, não é? Antes de falarmos um bocadinho mais sobre a retenção e a aquisição de talento, agora fiquei curioso com a aquisição do robô da Motofil.
O que é que levou a essa decisão? Quais foram os principais desafios na altura? Como disse, deve ter sido um risco, não é? Comprar o primeiro robô há 25 É anos sempre um risco, é um já foi há muito tempo, desconhecido. É um exatamente. desconhecido. Portanto, eu na altura comprei o primeiro robô, não foi um Motofilm, foi de uma outra Sim, marca. Naturalmente, depois conheci, portanto, o Sr. João Carlos, criou-se uma amizade, e, enfim, entre eu e eu, entre o pai e o meu pai, e depois, a partir daí, portanto, nem me passa para a cabeça comprar um robô que não seja Motofilm, não. sim. Portanto, faz parte, e tal qual ele também, quando precisa de alguma coisa da Opera da Tallwix, de algum equipamento, também. Portanto, mas o primeiro passo, quando nós compramos o primeiro torno de comando numérico, é sempre um passo arrojado. Portanto, nós, mesmo nas nossas casas, o primeiro computador foi um passo arrojado, tudo era diferente, tudo era uma novidade. Hoje, os GPS, hoje todos os carros têm GPS, mesmo para viagens. Eu hoje, para vir para a Motofilm e conhecer o caminho, tinha o GPS, pelo menos controla o tráfego, controla o tempo Sim, mais sim, sim. correto, portanto, para lá chegar, portanto, isto faz parte da evolução, infelizmente que é assim, só que a evolução agora está-se a dar muito mais rapidamente do que se dava há 20 anos atrás. Portanto, eu não consigo prever o que é o futuro daqui a 10 anos. Penso que muitas pessoas têm dificuldade. Agora, há uma certeza que temos que ter. Temos que andar para a frente, temos que investir em investigação e desenvolvimento, e não perder o comboio, por força de as empresas que não tenham esta mente, este objetivo, não sobrevivem. Eu sinto que o crescimento eh, compra-se, ou seja, custa dinheiro. Eu explico melhor. Ou seja, para crescer, para ter meios produtivos mais eficazes, você tem que comprar primeiras máquinas. Um, Certo? É um processo complicado. Primeiro, tem que ter a convicção que tenho mercado. Portanto, se eu posso ter a melhor fábrica do mundo, se eu não tiver clientes, não interessa. não tenho êxito. Por outro lado, se tiver, portanto, os melhores clientes e não tiver meios de produção, os fatores de produção são determinantes. Posso também ter as melhores máquinas, se eu não tiver pessoas, que é o fator mais importante, também não consigo nada. Portanto, naturalmente tem que ter ou capacidade financeira ou capacidade de financiamento, de endividamento. De maneira que é um conjunto, é uma articulação, eu costumo dizer que é um conjunto de engrenagens. Se um dente está partido, a coisa funciona mal. Mas, portanto, tem que haver uma sinergia entre, entre as diversas áreas. Então, falando agora um bocado da retenção e aquisição de talento, antes de irmos às notas finais e finalizarmos esta entrevista, sendo que o principal problema, então, é na aquisição, estamos a falar dos tratoristas, é na aquisição ou é na retenção? Ou seja, as pessoas estão a sair das empresas com maior facilidade hoje em dia? Eu penso que não é bem as pessoas estarem a sair das empresas. Há aqui um fator que me parece um fator estranho e que eu julgava que com o Covid, portanto, se ia atenuar, mas não, intensificou-se. Portanto, hoje não há uma carência de mão de obra em todos os setores. Portanto, a taxa de desemprego são cerca de 6%, que eu, enfim, custa-me a acreditar, acho que, portanto, é menor, mas em Torres Vedras, tradicionalmente, tem 2% abaixo. Portanto, em Torres Vedras são cerca de 4%. Não há uma transferência, não é normal, não quer dizer que haja, mas não há uma transferência de um serralheiro, um soldador ou um quadro de uma empresa para outra da mesma área. O que existe muitas vezes é uma transferência de pessoas que vão para áreas diferentes. Vejamos o caso do Sem-Fim. O Sem-Fim, portanto, é um centro de formação profissional onde dão, portanto, formação a jovens e que lhes depois dão acesso ao 12º ano. E muitos desses jovens só lá estão porque querem ter o 12º ano. E depois acabam mais tarde. Outro dia houve um que tirou o 12º ano e nós convidávamos para ficar na empresa, como Sim. convidamos a todos. E ele disse, não, olha, eu arranjei um emprego, eu vou para vendedor de café. E nós dissemos, então, mas porquê é que andaste aqui a tirar o lugar a outra pessoa Que queria. e a esforçar-te numa área onde tu não querias? Foi para tirar o 12º ano.
Portanto, há aqui, de facto, uma descoordenação entre a formação. Por outro lado, também, e falou-me, portanto, também na industrialização e na evolução da indústria, e não fez a pergunta, mas se me Sim, permitir, claro. existe em Portugal um enorme problema que o Estado não está a encarar de uma forma profunda, que é a carência e a falta de mão de obra. Não existe mão de obra em todos os setores. E o Estado devia encarar esse assunto de uma forma, portanto, mais consciente. Porque, repara, eu outro dia contratei uma empresa para, portanto, me arranjar 10 ou Sim. 12 serralheiros que vinham, salvo erro, era da Índia ou do Paquistão. E eles tiveram a fazer uma análise de mercado em Torres Vedras para os pôr a dormir. Não havia. Portanto, não havia residência. Ora, naturalmente que temos que tem que haver uma política de imigração, portanto, controlada, e temos que proporcionar portanto, às pessoas que vêm condições de habitabilidade dignas. Porque senão isto dá asas a que um indivíduo aluga uma casa e depois meta lá 20 pessoas a viver. Ora, não é isso que nós queremos. Nós não vivemos num país terceirmundista. Nós vivemos na Europa. Portanto, tem que haver, por parte do Estado, do Governo, e também a nível local, através das câmaras, tem que haver um trabalho nesse sentido, um trabalho profundo, de forma que as pessoas tenham boas, portanto, condições de habitabilidade para se inserirem na sociedade. De outra forma, não conseguimos viver. Portanto, na agricultura temos assistido a casos, não quero dizer que sejam todos, mas casos onde as pessoas vivem de uma forma indigna, não por culpa, muitas vezes, dos empresários, mas por culpa das empresas que os trazem. Ora, como não há uma política, portanto, uma política concertada e uma política profunda na imigração de pessoas, dá o que dá. E depois vemos os problemas que existem na Europa. Não é às portas da Europa, é na Europa, Sim, claro. na Polónia, em Calais, portanto, e isso, no mundo de hoje, isso é inqualificável. Portanto, parece-me a mim que o Governo não encara este problema com a seriedade e com a exigência que de facto que deveria ter. Porque isto não se passa só na indústria. Passa-se na construção civil, passa-se na agricultura, até se passa na indústria hoteleira, que foi aquela que maior os problemas teve com a pandemia, né? Portanto, isto é um fenómeno que já se passou, não no seu tempo, nem no meu, mas eu lembro que era criança, antes do 25 de Abril, que as pessoas iam para a França e para a Alemanha, até a salto, portanto, porque não havia imigração legal, era difícil. Portanto, a evolução, o desenvolvimento de um país passa por isto. Portanto, temos que perceber, desde dos palopes, desde dos brasileiros que falam a nossa língua, naturalmente têm a maior facilidade de integração, mas de pessoas de outras partes do mundo, mas em condições, naturalmente, compatíveis com um país desenvolvido e com um país da comunidade europeia, que é Portugal, né? Não em condições que a gente, infelizmente, vê pelo mundo fora. Isto de uma perspectiva de imigração e no ponto de vista cá dentro. Ou seja, sente isso também, ou seja, as pessoas estão, disse muito bem aquele exemplo do aluno do 12º ano, chegou ao final e afinal não é isto que eu quero fazer. Sente que isso é algo cultural? Ou seja, as pessoas precisam de um curso, então é o que for? É algo cultural, porque repara uma coisa, hoje a sociedade, portanto, e a camada jovem está muito bem preparada. Nunca tivemos uma classe, uma camada de jovens tão bem preparada como está. Agora, o que eu acho que está é mal organizada. Portanto, não é desprezo nenhum, muito antes pelo contrário, uma pessoa trabalhar na agricultura, ou a trabalhar na construção civil, ou a trabalhar na indústria metalomecânica. Agora, têm que ser direcionados. Antes haviam as escolas industriais, onde as pessoas tinham logo tendência. Há pessoas que têm tendência têm mais habilidade manual, há outras que gostam de mais estar numa secretária e estar a fazer trabalhos mais intelectuais, há outros que gostam de ser enfermeiros, e isso devia ser logo numa idade, uma triagem, onde as pessoas pudessem logo escolher.
o fecho ou o encerramento das escolas industriais, acho que foi negativo para a evolução do mercado de trabalho em Portugal. Ok. Dr. Jorge, muito obrigado por esta entrevista. Eu é que agradeço. Vamos chegar então à nota final. A nota final nós fazemos sempre a pergunta, que é: se tivesse de dar um conselho a um jovem empresário ou a um jovem gestor, qual é que seria? Olha, em primeiro lugar, que enverde por uma carreira que goste. Eu estou aqui porque gosto do que faço. O senhor está aí porque gosta do que faz. É verdade. E sente-se. Agora, quem está a exercer uma função e que não gosta do que faz, é muito complicado. Portanto, o gosto, a motivação, o empenho, com uma capacidade mediana, dá melhores resultados do que um indivíduo que tenha uma grande capacidade, mas que não tenha um empenho. Portanto, uma das características que eu mais aprecio no indivíduo é o empenho, é a vontade de vencer. E, de facto, é isso que eu aconselho a um jovem. Naturalmente que há jovens que querem ir para uma ou outra área, terem empenho, reunirem todo o conhecimento possível e formação académica, se possível, portanto, antes de desempenhar essas funções, mas de facto o empenho e gostarem do que faz. Ok, muito obrigado. Muito Acho que são obrigado. palavras Eu é que muito agradeço. acertadas. Para a malta lá em casa, já sabem, visitem o nosso site, pontoespesalar.com, vejam os outros episódios do nosso canal do YouTube, subscrevam, liguem as notificações para saberem sempre que lançamos um novo episódio e até à próxima.